Irmãos, então hoje eu estarei continuando a nossa ministração no livro de 1 Coríntios. Nós estávamos fazendo a meditação completa deste livro e hoje nós daremos continuidade em 1 Coríntios capítulo 11. Nós estamos fazendo a leitura completa desta primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Já fizemos a meditação até o capítulo 10, passando por todos os versículos, e hoje nós faremos o capítulo 11, a primeira parte. Primeira Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 2. Diz assim: De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e rentedes as tradições, assim como vô-la entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspado. Portanto, se a mulher não usa véu, neste caso, rape o cabelo, mas, se lhe é vergonhoso o tosquiar-se, o rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar da mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Até aqui, então, vamos orar. Nosso Deus, nós estamos diante de um texto tão difícil, tão complexo, e nós precisamos que o Senhor nos oriente da maneira correta, para que possamos compreender o que a Tua Palavra quer nos ensinar, a fim de não andarmos segundo as nossas vontades, pensamentos, ou os próprios padrões de tradições ou costumes, mas que nós possamos compreender a Tua Palavra, para andar conforme ela nos ensina. Por isso, meu Deus, ajude-nos nessa noite a compreendermos a Tua Palavra, a fim de sermos iluminados por ela,
para colocarmos ela em prática em nossa vida, com uma única finalidade: que o seu nome seja glorificado. Abençoe-nos, ó Deus, nessa noite. É o que eu oro e peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu estarei tratando sobre o tema usos e costumes e a modéstia cristã. Esse texto que nós lemos agora não é um texto muito fácil, muito simples de nós entendermos, mas nós devemos passar por ele para nós compreendermos a vontade do Senhor. E eu queria iniciar tratando a respeito sobre usos e costumes, que é algo muito normal em nossos dias, tanto na sociedade como em algumas denominações religiosas. Os usos e costumes, diferente do que algumas denominações religiosas ensinam, não são doutrinas. Usos e costumes são regras que variam de região para região por vários motivos. A doutrina, ela é de origem divina, mas o costume é de origem humana. A doutrina, ela é divina, porque ela está baseada na inspirada palavra de Deus. A doutrina, quando nós falamos doutrina, ela é imutável. O costume, ele já muda. A doutrina, ela é universal. O costume é local. A doutrina, ela santifica. O costume não santifica. A doutrina é um princípio. O costume é uma orientação. A doutrina é uma verdade absoluta. O costume é uma verdade relativa. Então, os costumes religiosos surgem quando uma determinada sociedade religiosa dita alguns costumes a serem observados por seus seguidores. E esses são colocados, então, em prática. Os costumes são práticas e tradições que se estabelecem ao longo do tempo e são transmitidas de geração em geração. A religião, ela desempenha um papel fundamental na definição dos usos e costumes de uma sociedade. Quando nós observamos o papel tão importante da igreja na nossa sociedade, inclusive com relação aos usos e costumes. No entanto, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, nos adverte que os costumes podem ser perigosos quando colocamos acima ou ao lado de igualdade com a Bíblia, ou quando esses costumes acabam se tornando fundamental no contexto de salvação. Em algumas igrejas, o uso de costumes é colocado como um meio para se alcançar a salvação. E nesse ponto acaba se tornando muito perigoso, porque nós sabemos que a salvação não é por costumes, por usos, mas é por meio da cruz do Senhor Jesus Cristo, e somente por meio dele. Em algumas denominações religiosas, como a igreja Deus é Amor, as mulheres são proibidas de cortar o cabelo, usar maquiagem, não podem depilar as axilas nem qualquer outra parte do corpo, não podem fazer a sobrancelha, usar calça comprida. Seus membros não podem frequentar praias, andar de bicicleta e nem andar a cavalo. Os homens também não podem ter barba, nem usar bermudas. São proibidos até de usar camisa vermelha. Segundo essa denominação, a camisa vermelha é consagrada a pombagira, e os homens não podem usar esta cor para não serem dominados por ela. Então nós vemos que usos e costumes são mais comuns do que nós podemos entender, mesmo isso não estando em acordo com as Escrituras. Algumas denominações religiosas acabam introduzindo alguns costumes desses dentro das igrejas, de suas denominações, e isso acaba sendo passado de geração para geração, mesmo não estando isso na Bíblia.
mas as pessoas acabam aceitando costumes e tradições, como nós vemos nessa denominação. Nós temos aqui também, na 22ª Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, reafirmam que não pode os homens usar cabelos crescidos, cabelos longos, compridos. As mulheres não podem usar traje masculino, calça comprida. As mulheres não podem usar pintura nos olhos, nem nas unhas e nem em outros órgãos da face. As irmãs não podem cortar o cabelo e nem alterarem as sobrancelhas. Na igreja adventista, não é permitido o uso de brincos, joias, bijuterias, colares, pulseiras, nem dentro e nem fora da instituição. Então nós podemos observar que os usos e costumes de muitas denominações religiosas acabaram entrando dentro das religiões, dentro das igrejas, e permanecendo. Mesmo que isso não esteja escrito na Bíblia, mesmo que não é ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, nem pelos apóstolos, mas muitas desses costumes e tradições foram colocadas dentro da religião, como um meio de santificação das pessoas. Nós sabemos que as vestimentas, usos, costumes, não têm poder para mudar o coração do homem. O único que pode mudar o coração do homem é o próprio Deus, mediante o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que quem nos regenera é o Espírito Santo. Quem nos dá um novo coração é o Espírito Santo. Mas muitos desses usos e costumes foram sendo acrescentados à igreja, colocados à igreja, e muitas denominações acabaram adotando esses usos e costumes. E com relação ao uso do véu, não é diferente. Nós entendemos que o uso do véu era um costume em especial para aquela época ou para algumas outras regiões do nosso mundo. Mas para nós aqui no Ocidente, o uso do véu não faz sentido algum para nós. Então essa palavra que nós acabamos de meditar em 1 Coríntios, no capítulo 11, é a única passagem que nós temos no Novo Testamento tratando sobre o uso do véu. Naquela época e naquela cultura, o véu ele fazia parte da vestimenta da mulher casada, pois simbolizava que ela estava debaixo da autoridade do marido, mostrando respeito e submissão a ele. Então, nós vemos até hoje, em alguns países lá no Oriente, é costume das mulheres o quê? Como tradição, elas usarem o véu sobre suas cabeças. E nessa época não era diferente. Lá em Corinto e em Roma, e em várias outras regiões da época quando Paulo escreveu esta carta, era comum, era o costume que as mulheres casadas, elas usassem o véu. E o véu naquela época tinha um símbolo que mostrava que a mulher ela estava debaixo da autoridade do homem, autoridade do marido. O marido era o líder, o protetor, o cuidador da família. E quando a mulher usava o véu, mostrava que ela respeitava e honrava a autoridade do marido. O véu naquela época não era usado somente no momento do culto. Ele era usado todas as vezes que a mulher saía publicamente para algum lugar. Ela tinha que ir de véu, não como hoje, que em algumas igrejas a pessoa vai somente no momento do culto, ela coloca o véu. Naquela época não. Naquela época era na igreja e em qualquer outra repartição pública a qual ela ia. Ela saía de casa, ela deveria colocar o véu, mostrando que ela respeitava, honrava e era submissa ao seu marido. E o que poderia estar acontecendo nessa época? Provavelmente algumas mulheres da igreja de Corinto não queriam usar o véu,
provavelmente influenciadas por movimentos feministas naquela época. Naquela época já havia movimentos feministas, a qual queriam colocar a mulher em pé de igualdade com o homem em todos os sentidos. Então aquele movimento se levantava e muitas mulheres, provavelmente devido a isso, não queriam mais usar o véu. E o véu representava isso, que elas eram submissas aos maridos, honravam os maridos, mas muitas delas não queriam usar. Provavelmente também outra coisa que poderia estar acontecendo, em especial na igreja em Corinto, é que as mulheres, pelo fato de também terem recebido dons espirituais, elas achavam que não precisavam mais mostrar a sua submissão pelo uso do véu, promovendo assim o igualitarismo, que homens e mulheres são iguais em todos os aspectos. Então nós não sabemos muito bem o que estava acontecendo, mas o que nós sabemos é que algumas mulheres estavam rejeitando usar o véu, e isso estava fazendo com que a igreja estava sendo escandalizada por causa disso. Porque o véu, ele era um símbolo tanto na sociedade como na igreja, que mostrava à mulher o seu amor, a sua submissão ao seu marido naquela época. A mulher, ao não querer vestir o véu, ela estava desrespeitando, desonrando publicamente o seu marido. E diante disso, Paulo, ele vai exortar a respeito disso. Então, no versículo 2, vamos novamente fazer a leitura. 1 Coríntios 11, versículo 2. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrai de mim, e retendes as tradições, assim como vou-la entreguei. Retendes as tradições. Essas tradições que o apóstolo Paulo aqui ele vai nos ensinar, ele está falando a respeito dos seus ensinos, a qual ele falou presencialmente e por meio de cartas. Aqui tradições não eram costumes, mas tradições aqui eram ensinamentos doutrinários feitos pelo apóstolo Paulo. Como ele diz em 2 Tessalonicenses 2,15, que diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que foram ensinados, seja por palavras pessoalmente, seja por carta nossa. Então Paulo, ele vai estar falando aos coríntios que ele louvava eles, porque eles estavam guardando os ensinamentos a qual Paulo havia falado e havia escrito para eles. No versículo 3, então, ele diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça de toda mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O homem, o cabeça da mulher. No plano de criação, o homem, ele foi colocado por Deus como o cabeça da mulher. Significa que quando Deus criou o homem, criou a mulher, estabeleceu a família, Deus estabeleceu a família como o homem sendo o líder espiritual de sua família, como o homem sendo a autoridade sobre a mulher, não para subjugá-la, mas para cuidar dela, proteger ela e amar ela. Então Paulo, ele começa falando para ele: olha, eu louvo vocês porque vocês têm guardado os meus ensinamentos. E os meus ensinamentos, a qual eu estou ensinando para vocês, é aquilo que a própria Escritura nos ensina. Que o homem é o cabeça da mulher. Que o homem foi colocado como o líder da família. Que o homem foi colocado como a autoridade espiritual sobre a mulher. Não porque o homem é melhor, não porque o homem é maior do que ela, mas porque o homem tem funções distintas da mulher. O homem é o protetor da família.
O homem é o que guarda a família. O homem é quem provê financeiramente a família. É o homem quem cuida, quem protege a família. É o homem. Se entra um ladrão na sua casa, quem vai lutar contra o ladrão? É a tua esposa? Não, é você, o homem. Na hora de prover financeiramente na tua casa, alimentar a tua família, quem vai prover a tua esposa? Não, é você, o homem, o marido. Porque essa é a função do marido, liderar a família. Você percebe que a nossa sociedade, ela se tornou uma bagunça, porque os homens não assumem mais a sua responsabilidade. Eles jogaram a responsabilidade para a mulher. Eles não assumem a sua liderança espiritual de conduzir a sua família à casa do Senhor. Já não querem mais buscar a piedade em oração. Mas Paulo diz o quê? Olha, não esqueçam. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, assim vocês, maridos, são o cabeça da mulher. Mulheres, o teu marido é o cabeça sobre você. Então ele diz no versículo 4 e versículo 5. Você vê que Paulo ele está montando uma estrutura para poder explicar o que estava acontecendo na igreja. No versículo 4 e 5 diz assim: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, ele desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, ela desonra a sua própria cabeça. O homem, o marido, porque é como se tivesse a rapada. Então, na cultura, nos dias de Paulo, os homens deixavam a cabeça descoberta para adoração. Então, isso mostrava o quê? A submissão deles a Deus. Então, os homens, eles tinham a cabeça descoberta na adoração, demonstrando com isso o seu respeito e a sua submissão diante de Deus. Mas uma mulher casada que descobrisse a sua cabeça em público, traria uma vergonha ao seu marido. Então, naquela cultura, o homem, ele deveria o quê? Na adoração, tirar qualquer objeto sobre a sua cabeça. Chapéu, boné, ou alguma outra coisa. Isso, naquela cultura, fazia com que ele tinha o respeito diante de Deus. Mas quanta mulher já seria o contrário. Se a mulher ela não tivesse o véu, isso mostraria um desrespeito naquela cultura com relação ao marido e ao próprio Deus. O pastor John MacArthur, com relação a essa passagem, ele diz assim: o apóstolo Paulo não está estabelecendo uma lei absoluta para as mulheres, para que usem véu ou cubram a cabeça em todas as igrejas o tempo todo. Mas está declarando que os símbolos dos papéis do homem e da mulher, estabelecidos divinamente, devem ser honrados de maneira genuína em todas as culturas. O que Paulo aqui ele quer nos ensinar? O princípio a respeito do véu. Qual é o princípio? Que o homem, ele é o líder, foi colocado como o líder espiritual da mulher, e a mulher como a pessoa submissa ao marido, que vai honrar o marido e respeitar o marido. Se houvesse a inversão, o homem cobrindo a cabeça e a mulher descobrindo a cabeça, isso afetaria a forma criacional como que Deus instituiu todas as coisas. Desde o princípio, Deus estabeleceu Adão como o líder da família e Eva como a sua auxiliadora. E Paulo então ele vai mostrar esse princípio para a igreja. Se isso fosse invertido, se inverteria a forma criacional como Deus estabeleceu. No versículo 6, portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo,
Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Então, nessa época, somente uma prostituta ou uma feminista rapava a cabeça. Se uma mulher cristã rejeitasse a cobertura, que simbolizava a sua submissão, de acordo com aquela cultura, ela bem que poderia rapar a cabeça, que a vergonha seria a mesma. Então, como somente as prostitutas e as feministas rapavam a cabeça, mostrando que a sua rebeldia contra a instituição de Deus na família, Paulo repreende para que a igreja, para que as irmãs não cometam o mesmo erro e não andem pelo mesmo caminho daquela sociedade naquela época. Os princípios devem ser mantidos. O nosso coração submisso à vontade de Deus deve permanecer. O marido como líder espiritual e a mulher como auxiliadora. Não deve se mudar esse modelo, pois isso seria uma vergonha. A mulher se tornar a líder espiritual da casa e o marido o submisso à mulher. Era a mesma coisa que Paulo estava falando. As mulheres, ao não usarem o véu, era como se rapassem a cabeça. Isso era uma vergonha e uma desonra para o seu marido, porque elas estavam assumindo um papel que não era delas. Elas queriam assumir um papel que não pertenciam a elas. Da mesma forma hoje, o mesmo princípio. Quando a mulher, ela não respeita o marido, quando a mulher, ela não é submissa ao marido, quando a mulher, ela é rebelde à instituição divina, o que acontece? É uma vergonha para o marido. Do versículo 7 ao 9. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem da glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem, porque o homem, ele não foi feito da mulher, e sim a mulher foi feita do homem. A mulher foi feita da costela de Adão. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher criada por causa do homem. Deus fez a mulher para ser auxiliadora do homem, por causa do homem. Então, o homem, ele não deve cobrir a cabeça, mostrando o quê? Que os papéis do marido e da esposa não devem ser invertidos. Não pode se inverter o papel na família do homem com relação à mulher. Apesar de ambos terem a mesma importância, mas dentro da criação, cada um tem a sua função em especial. O marido tem uma função e a mulher tem outra função. E os dois juntos, então, conseguem trazer a harmonia para a família. Agora, o que acontece se a mulher se torna o cabeça da família? O marido se torna, na sua frouxidão, é ameaçado pela mulher. Os filhos, ao verem isso, eles ficam perdidos. Mas espera aí, quem manda na minha família? Quem manda na minha casa? Quem é o líder? Opa, é a minha mãe que é o líder? E quando vão formar uma nova família, se perdem novamente, porque não tiveram uma referência bíblica do que seria uma autoridade bíblica, tanto masculina como feminina. Paulo, ele vai abordar muito isso, a importância de homens serem homens e mulheres serem mulheres. Quando ele diz que a mulher é a glória do homem, provavelmente ele usa essa glória no sentido de alguém que mostra a excelência de, no grego. Paulo, ele argumenta que uma mulher, pela excelência de seu ser, também mostra a excelência do seu marido. Da forma em que a mulher se porta, da forma com que a mulher se veste, conforme a mulher, ela mostra a sua modéstia nesse mundo,
Isso faz com que ela mostre a glória de seu marido. O seu marido é honrado pela forma em que a mulher vive, se veste e se comporta nesse mundo. Essa é a excelência do homem. A sua mulher, quando? Quando a mulher, ela é submissa ao marido. Quando a mulher, ela é modesta. Quando a mulher, ela se submete aos padrões de Deus e daquilo que não vai trazer vergonha, culturalmente falando, ao seu marido. E assim sendo, o que acontece? O marido é honrado e Deus é glorificado. Diferente de mulheres rebeldes, a qual envergonham o marido e a qual se rebelam contra Deus. E Paulo, ele vai falar para os irmãos da igreja de Corinto, para que eles possam assumir as suas posições da forma correta. No versículo 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. É um texto também muito difícil, porque somente fala a respeito de anjos com véu, nesse único versículo em todo o Novo Testamento. Mas, estudando, o que eu obtive como a melhor interpretação, aqui é quando diz a palavra autoridade, se refere ao uso do véu, algo que cobre a cabeça, como um símbolo de autoridade. Então isso provavelmente significa que no contexto da igreja de Corinto, a esposa, ela deveria cobrir a cabeça como um sinal que ela estava sobre a autoridade do marido. Então quando ela cobria a cabeça com o véu, no contexto daquela época, mostrava que ela estava debaixo da autoridade do marido, dos cuidados e da proteção e provisão do marido. E os anjos, quando fala aqui? As mulheres, elas devem se mostrar submissas pelo uso do símbolo de autoridade, que é o véu naquela época, a fim de não ofender essas mais sagradas e submissas criaturas que velam pela igreja, que estavam presentes na criação, quando Deus designou a ordem de autoridade para homens e para mulheres. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, quando nós estamos juntos, os anjos do Senhor ministram também. Os anjos do Senhor estão também louvando e glorificando junto conosco. Quando nós estamos cantando os louvores, nós não estamos aqui sozinhos, além ou ao acaso. Deus se faz presente, os anjos do Senhor se fazem presentes em nosso meio, glorificando todos e honrando a todos o Senhor. E aqui Paulo provavelmente estava falando sobre esse respeito. As mulheres, ao serem insubmissas, ao não quererem usarem o véu, elas estavam desrespeitando não somente os maridos, a autoridade dos maridos, mas a presença também de seres celestiais e até o próprio Deus, ao se rebelarem contra a vontade que Deus havia estabelecido desde o princípio da criação. Provavelmente seria nesse sentido que diz o versículo 10. Versículo 11 e 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Então, os seus papéis, marido e esposa, são diferentes quanto à função e aos relacionamentos, mas não quanto à espiritualidade e importância. Tanto o homem como a mulher são importantes, têm a mesma importância diante de Deus. Mas os seus papéis são diferentes e complementares na obra do Senhor. Então aqui Paulo, ele não fala como discriminando as mulheres, ou rebaixando o nível das mulheres. Não, ele fala que em respeito à criação. As mulheres, ao serem submissas aos seus maridos,
não significa que elas são inferiores ou menores, mas significa que no plano da criação, elas estão debaixo de um cuidado de um homem. E ser submissa é ser cuidada, zelada, protegida por um homem, a qual ama ela de todo o coração. E Paulo fala sobre isso, mostrando o quê? Que não há a diferença em importância, mas dentro do plano de criação, cada um tem a sua função específica, e cada um deve cumprir especificamente a sua função. Do versículo 13 ao 15. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar da mantilha? Então aqui a palavra natureza provavelmente significa em um sentido natural daquilo que é aprovado para homens e mulheres. Seria desonroso para um homem se parecer com uma mulher, por causa do corte de cabelo ou penteado. Embora normas de corte ou penteado, apropriados de cabelo ou de vestimenta, possam variar de cultura para cultura. Você vê que nessa cultura não era comum os homens terem cabelos longos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Sansão tinha um cabelo longo, e outros homens também tiveram. Mas para essa cultura nesse momento, não era algo apropriado. Eles não achavam algo normal naquele momento, né, culturalmente falando. Então, um argumento aqui, que Paulo diz, que embora possa hoje variar de cultura para cultura, é que naquela cultura, os homens devem se parecer com homens, e as mulheres devem se parecer com mulheres, em vez de tentar negar ou depreciar as diferenças dadas por Deus entre os sexos. Hoje o que acontece? Da mesma forma, o homem ele tem que se parecer como homem, e a mulher se parecer como mulher. E em muitos casos estão sendo invertidos isso. Homens estão querendo se parecer com mulheres, e mulheres estão querendo se parecer com homens. Isso é o mesmo princípio de rebeldia que estava acontecendo naquela época na igreja em Corinto. A igreja estava se rebelando contra a vontade de Deus, contra aquilo que era o padrão daquela sociedade, como forma íntegra e correta de se viver. Então aquele era o padrão. Então que eles deveriam estar dentro daquele padrão, para que o nome de Deus, ele não fosse envergonhado, desprezado, desonrado, pela forma em que eles começavam a viver, a fazer. E aquilo desonrava a Deus. Imagina, o padrão da sociedade era aquele estilo de roupa, era aquele padrão, era o véu naquela época. Aí as cristãs, nós não vamos querer usar, vamos nos rebelar contra todo mundo. Isso escandalizava a igreja. A igreja era a luz naquele momento, era o sal naquele momento da terra. E esses escândalos acabavam o quê? Atrapalhando a evangelização, atrapalhando o reino de Deus. E a própria natureza das coisas evidenciam que os crentes devem ter consciência como as suas ações refletem dentro da cultura deles, tendo em vista o tipo de comportamento considerado honroso. De qualquer maneira, Paulo esperava que os coríntios reconhecessem e aceitassem o fato de que no contexto em que viviam, cabelos compridos era apropriado apenas para as mulheres e o cabelo curto apenas para os homens. Talvez hoje na nossa cultura há ainda um pouco relacionado a isso, mas naquela época era muito imponente essa decisão, essa posição a respeito até do comportamento, das vestes e tudo mais. E no versículo 16, então, ele diz assim: contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume.
nem as igrejas de Deus. Então, o objetivo de Paulo é levar os coríntios à conformidade com o comportamento cristão, geralmente aceito. Então, nós vivemos em uma sociedade, nós não estamos sozinhos. Existe um padrão de respeito, tanto de vestimentas, como de palavras, como de comportamento. E Paulo, ele pedia o que aos cristãos? Que eles respeitassem os padrões daquela época, para que o nome de Deus não fosse envergonhado. Esse princípio, ele deve ser mantido hoje em nossos dias. Existe o padrão em nossa sociedade, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é muito extravagante, daquilo que é a respeito de rebeldia, daquilo que é honroso, daquilo que é sério. E esses padrões devem ser levados a sérios por nós cristãos. Hoje, para nós, irmãos, o uso do véu não tem significado nenhum. Imagina nós usarmos um véu. Você sai lá na rua com um véu na cabeça. Na nossa cultura, não tem significado nenhum para nós isso. E é até estranho para nós e para as pessoas você sair com um véu na rua, ou ficar dentro da igreja, ou na rua. É estranho. Mas em algumas culturas orientais hoje, o estranho também é não usar o véu. Mas na nossa cultura, o estranho é usar o véu. Então, para nós, o véu não faz sentido nenhum, porque não mostra que nós somos submissas ao marido por causa do véu em nossa cultura. Então, não há um significado nenhum para nós com relação a usar um véu, as mulheres usarem um véu em suas cabeças. Mas o princípio deve permanecer, das mulheres serem submissas aos seus maridos e respeitá-los, e os homens a amar a sua esposa e protegê-las como a parte mais frágil. E também como na maneira de se vestir e de se portar na sociedade em que vivemos. O véu, ele não muda o nosso caráter. Se nós usarmos, vamos adotar o véu, vamos usar o véu. Isso não muda caráter. Aqui a questão não é se é certo ou se é errado. Quem quiser usar, usa. Quem não quiser, não usa. Para nós isso não faz a menor diferença. Porque o véu, além de não ter significado para nós, também não muda caráter, não muda coração. Mas nós, enquanto vivemos na sociedade, nós devemos usar esses princípios. Tanto o princípio de comportamento entre marido e esposa, como o princípio também de comportamento em vestimentas e palavras. Nós estamos em uma sociedade a qual nós somos criados por Deus, para glorificar o nome dEle. E a pergunta em que talvez nós devemos fazer a nós, é se nós temos glorificado o nome de Deus. Se Deus ele tem sido honrado pela nossa vida. Se as pessoas ao olharem para nós, eles têm honrado a Deus, respeitado a Deus e visto Deus em nós. Pela maneira com que nós nos vestimos, pela maneira como que nós tratamos a nossa esposa, pela maneira como que vocês, esposas, tratam os maridos, pelas palavras que vocês falam no dia a dia. Será que nós temos honrado ao Senhor? Será que nós temos glorificado ao Senhor? Ou nós temos continuado rebeldes como aquele povo? Querendo se rebelar contra a vontade de Deus, em seus comportamentos, em suas vestimentas, em suas ações dentro da igreja com relação ao casamento? Como nós temos vivido neste mundo? Nós não fomos criados para nós mesmos. Nós não fomos criados para nos gloriarmos, para fazermos a nossa vontade. Mas observe a oração do Pai Nosso: Senhor, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós somos criados para glorificar o nome do Senhor. E olha a nossa humanidade hoje. Se afastaram de Deus, têm desonrado a Deus, têm envergonhado a Deus. Seja em todas as áreas: familiar, cultural, vestimenta, comportamento, palavras. Nós vivemos em um tempo muito difícil, em que nós devemos nos arrepender e voltar novamente ao Senhor. O que Deus espera de nós?
não é apenas o exterior, mas é algo que vai mais além do que isso. É o nosso coração. Nós estamos como passageiros nessa terra. Em breve se cumprirá os nossos dias, nós não sabemos quando. Jovens muitas vezes vão antes. Outros vão mais velhos. Mas nós não sabemos o nosso dia. E enquanto nós estivermos aqui, nós devemos viver para uma coisa: a glória de Deus. E Paulo, ele nos ensina antes, no capítulo 10, que nós somos livres. Em Cristo, nós recebemos a liberdade completa. Talvez isso era uma das coisas a qual as mulheres queriam tirar o véu. Porque em Cristo nós somos livres. Aquele que o Filho libertou verdadeiramente é livre. E Paulo fala isso, que nós somos livres. Mas que nós não devemos usar a nossa liberdade para pecarmos contra Deus. Apesar de nós termos toda a liberdade do mundo em Cristo, a nossa liberdade, ela é limitada por aquilo que pode trazer escândalo para as outras pessoas, por aquilo que possa envergonhar o nome de Deus. A vida cristã, ela tem limites. E o nosso limite, ele vai até o momento em que Deus é envergonhado e os irmãos escandalizados. E eu queria abordar um pouquinho sobre essa parte da modéstia cristã, que é algo que as pessoas foram se perdendo ao longo do tempo. O que é ser uma pessoa modesta? A forma como as mulheres se vestiam e se comportavam naquela época, falava muito a respeito de sua fé diante das outras pessoas. As nossas roupas, o nosso comportamento, dizem muito a respeito de quem nós somos. Diz muito a respeito do Deus a quem servimos. A modéstia cristã, ela precisa de fazer parte da nossa vida, irmãos. Podemos observar que na época de Paulo, as vestimentas, o corte de cabelo, o comportamento em público, as palavras que eles falavam, poderia dar um bom testemunho, como também um mau testemunho. Poderiam honrar o nome de Deus, como envergonhar o nome de Deus. Poderiam escandalizar os irmãos da igreja, assim como glorificar o nome de Cristo. Apesar de nós termos toda a liberdade em Cristo, nós devemos tomar muito cuidado com essa liberdade, para não ultrapassar os limites daquilo que é sensato, honesto, de boa fama e virtuoso. Nós lemos no começo, aqui da pregação, sobre a imposição de usos e costumes. Não pode usar calça, não pode usar maquiagem, as mulheres, e tudo mais. Então nós vemos a imposição de usos e costumes. Mas quando nós olhamos para nós hoje, nós não temos essa imposição bíblica. Mas nós devemos ter a modéstia de como viver então nesse mundo. Nós devemos ter o cuidado com os dois extremos. O legalismo, na igreja não pode fazer nada. Não vou na igreja, não posso fazer nada. O legalismo, quem falou que não pode fazer nada? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ao contrário, aqueles que estão em Cristo podem fazer tudo. Quem não tem Cristo é que não pode fazer tudo. Mas quem tem Cristo pode fazer tudo, porque é totalmente livre. Não é mais conduzido pelo pecado, mas é conduzido agora pelo Espírito Santo. Somos livres. Então nós devemos tomar cuidado com o extremo, legalismo, não pode fazer nada. Tudo é pecado, mesmo não estando na Bíblia. E de um outro lado, o antinomismo, que é viver sem lei. Olha, uma vez que eu sou livre em Cristo, eu posso fazer então o que eu quero. Não. Há limites, porque há a lei de Deus em nosso coração. Então a mulher, ela pode usar brinco. A mulher, ela pode se depilar. A mulher pode usar calça. A mulher pode usar maquiagem. Pode usar salto. A mulher pode usar. Diferente do que algumas denominações religiosas falam que não, mas podem. Mas onde está a modéstia? É a forma como que se usam essas coisas. Pode usar brinco? Pode.
Mas o brinco deve ser para glorificar a Deus, e não para escandalizar as pessoas. Não para que você se destaque, além de todo mundo, mas para que Deus seja glorificado. Pode usar calça? Pode, a mulher pode usar calça. Mas tem limites nesses usos. Porque a mulher, ela não pode transparecer a sua parte do quadril, a parte do busto, para que não façam os homens pecarem pelos olhos, pela cobiça. Então as mulheres, ao usarem calças, elas devem tampar a sua parte. Elas devem tampar a parte do quadril com uma roupa mais longa, para não transparecer a sua sexualidade para os homens. O corpo da mulher pertence somente ao marido. O corpo do marido pertence à mulher. Nós não vivemos nesse mundo em um desfile de modas para transparecer nós, mas sim a glória de Deus. Por isso, nós devemos tomar muito cuidado com a modéstia, para nós não nos tornarmos pedra de tropeço ou escândalo para as outras pessoas por causa da sensualidade. Então, quando a mulher ela usa uma calça, independente do tecido, se for apertada, ela deve tampar as partes de trás e da frente. Da mesma forma na parte do busto. Se é apertado, se está muito sensual, ela tem que colocar algum acessório para tampar, para não mostrar a sensualidade, e sim o respeito, para mostrar pureza. Talvez isso, chega até a escandalizar muitas pessoas hoje, quando nós falamos sobre nos vestirmos para a glória de Deus. Nós nos esquecemos, irmãos, que quem é os estilistas das nossas épocas são geralmente pessoas de movimento LGBT, são os estilistas, os que fazem as roupas. E tudo isso acaba trazendo uma sensualidade para as pessoas, tanto para a parte masculina, como principalmente para a parte feminina. Hoje, as mulheres, muitas mulheres, se vestem como prostitutas de épocas passadas. Elas se acham bonitas, sensuais, pelas roupas que vestem, mas as roupas quase não têm roupas. Pequenos pedaços de panos, a qual mostram totalmente o seu corpo de forma sensual. E isso não honra a Deus. Isso não glorifica a Deus, pelo contrário. Isso é uma rebelião contra Deus. Porque Deus nos criou para nós honrarmos a Ele, glorificarmos a Ele e não envergonharmos a Ele. A nossa maquiagem, a maquiagem das mulheres, da mesma forma. As mulheres podem se maquiar e têm que se maquiar, para ficarem bonitas. Mas tomarem cuidado com a sensualidade. Você vai se maquiar para que Deus seja glorificado, e não para provocar a cobiça em uma outra pessoa. O salto, pode usar salto, não tem problema, mas toma muito cuidado, que dependendo o salto com a roupa e tudo mais, torna muito sensual. E nós devemos tomar cuidado com isso, porque lá nos 10 mandamentos fala que a cobiça é pecado. E ai daquele que faz o outro cair no pecado, está pecando duplamente diante de Deus, ao provocar o outro a cobiça. Então nós podemos, as mulheres podem, mas tem que haver a modéstia. Quando você se vestir, você não vai se vestir para ser sensual, para querer arrumar o marido, para querer se mostrar para todo mundo, a roupa ou tudo mais. Não, a modéstia. Você vai olhar para o espelho e vai perguntar: Deus está sendo glorificado com essa minha roupa, com essa maquiagem, com esse batom? O homem da mesma forma. O homem pode usar bermuda? Pode. Algumas igrejas falam que não, mas podem. O homem pode usar bermuda, não tem problema. Mas o problema é quando coloca bermuda parecendo samba canção. Pequenininho demais, apertadinho, colorido.
meigo. Meu irmão, nós somos homens. Nós temos que nos comportar como homens. Então pode, mas tomar cuidado. Que até isso, muitas vezes, é tão curto, muito curto. E acaba sendo o quê? Sensual, provocativo. Muitas vezes, dependendo da cor, né? Coraçãozinho e tudo mais, até afeminado. Hoje tem moda, né? Das pessoas usarem a respeito disso. Algo que vai extravagante. Ou também usar em locais não apropriados. Você vai vir de bermuda na igreja, não é legal. Né? É desrespeitoso, por quê? Porque culturalmente nós devemos vir vestido de uma forma, né, mais respeitosa e tudo mais. Então nós sabemos que não é um ambiente legal. Né? E outros ambientes também que vão mostrar que a não seriedade da nossa própria vida. Então tudo, irmãos, tem que ser feito para a glória de Deus. Então nós devemos ser pessoas que levam a sério as coisas de Deus. Até o nosso comportamento, a maneira como que nós falamos e tudo mais. Um homem pode ter barba? Pode. Mas tomar cuidado, para que a barba não sobressaia sobre tudo. Vai fazer uma barba gigantesca, 2 tranças na barba. Então tudo tem que ser com modéstia. Tudo deve ser com cuidado. Para quê? Para não nos tornarmos sensuais, extravagantes demais. Porque é uma geração que quer extravagar pelas suas roupas. Então ele quer se vestir de uma forma para chamar a atenção. Só que nós devemos vestir de uma forma para que Deus seja glorificado, e não nós. Nós não devemos chamar a atenção para aquilo que nós usamos, e sim nós devemos chamar a atenção para Deus. É isso que Deus espera de nós. Então nós não devemos chamar a atenção demasiada para as nossas roupas, maquiagens ou acessórios. Podemos usar de tudo, fazermos de tudo, mas devemos ter cuidado e bom senso em todas as coisas. A Escritura então nos diz que nós devemos nos vestir modestamente. Se o coração de uma mulher está inclinado para a piedade, ela usará roupas que não sejam nem provocativas e nem sensuais em público. Ela evita roupas destinadas a chamar a atenção para o seu corpo e fazer os homens cobiçarem, pois sabe que esse tipo de atenção apenas a desvaloriza. A modéstia no vestir revela a piedade do nosso coração. A modéstia não é somente na igreja, mas também fora da igreja. Muitas vezes vem na igreja de forma modesta, sem chamar a atenção, sem ser sensual. Mas quando está lá fora, é ao contrário. É sensual, mostra muito o corpo. Isso acaba o quê? Desonrando a Deus. Porque nós somos cristãos dentro da igreja e fora da igreja. Então o nosso comportamento dentro e fora tem que ser o mesmo. Nós não podemos viver de ânimo dobre. Uma coisa eu sou aqui, outra coisa eu sou lá. Não, nós devemos ser verdadeiros diante de Deus. Então o nosso comportamento, a maneira de nós falarmos, as palavras que saem da nossa boca, como nós podemos, com as nossas palavras, glorificar e exaltar o nome de Deus, e chegarmos lá fora e ficarmos falando palavrão, piadas de mau gosto, usando as nossas palavras de forma errada. Como isso pode existir? Não pode. Deus nos chamou para nós sermos totalmente dele. Nós vivemos em uma sociedade caída, perdida, em uma geração perversa. E nós somos chamados para sermos diferentes, em todos os aspectos. É isso que Deus deseja de nós. Então não é apenas dentro, mas também fora da igreja. Seja santo, porque eu sou santo, o Senhor diz. E a santidade, ela revela até pela nossa forma de vestir, de falar e de nos comportar, pelas palavras que saem da nossa boca. Mostra o quanto nós amamos a Deus. Para terminar, eu queria ler
Um escrito do pastor puritano John Bunyan, o que escreveu o livro O Peregrino. Naquela época, uns 300, 400 anos atrás, 300 anos atrás, ele diz assim: por que muitas mulheres saem de casa com os ombros desnudos e seios à mostra? Por que elas pintam o rosto, esticam o pescoço e usam todas as formalidades às quais são levadas por suas fúteis imaginações? É para honrar a Deus e adornar o Evangelho? Será que é para isso que elas se vestem dessa forma? Será que é para tornar o cristianismo atraente e fazer pecadores desejarem a salvação? John Bunyan diz: não, não. Pelo contrário, elas o fazem para satisfazer as suas próprias concupiscências, vontades. Creio que também Satanás tem atraído mais pessoas ao pecado da impureza por meio do esplendoroso desfiles de roupas requintadas do que poderia ter atraído sem a utilização de tais roupas. Fico admirado ao pensar que as vestes, no passado chamadas de vestes de prostitutas, certamente não eram mais sedutoras e tentadoras que as roupas de muitas mulheres cristãs, professas de nossos dias. Então essa é uma reflexão que John Bunyan faz a respeito da nossa modéstia, das roupas, do comportamento, das atitudes, das palavras que nós temos. Será que tudo isso tem exaltado o nome de Deus? Será que as nossas vidas, pelo nosso comportamento, pela nossa modéstia, tem sido um anúncio ao Evangelho a pecadores? Ou será que nós temos sido pedras de tropeço? Será que nós temos sido aqueles que temos envergonhado o nome de Deus? Nós, irmãos, fomos chamados para glorificarmos o nome de Deus. É para isso que Deus nos criou. Para que com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, de todo o nosso coração, nós possamos honrar o nome do nosso Deus e o exaltar acima de todos e de tudo. Que possamos voltar às Escrituras, aos princípios bíblicos básicos e buscar viver neste mundo de modo modesto, seja com as nossas roupas, com aquilo que nós falamos e com as nossas atitudes. Que Deus possa nos ajudar. Eu creio que todos nós que estamos aqui queremos isso. Nós não queremos ser como este mundo caído. Nós não queremos ser como espelho. As pessoas em seus pecados, caídas em suas maldades. Mas nós queremos sermos como espelho, o próprio Senhor Jesus Cristo. Como Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E é isso que a igreja precisa. É assim que nós vamos avançar. É assim que o nome de Deus será glorificado. Quando nós nos parecermos cada vez mais com o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. E neste momento nós estaremos orando e fazendo uma reavaliação da nossa vida. Talvez chegamos aqui e nunca nos deparamos com isso. Mas chega um momento que nós devemos amadurecer. Até quando nós vamos continuar agindo como crianças? Até quando nós vamos continuar agindo como adolescentes? Até quando nós vamos continuar agindo como pessoas que não conhecem a Deus? Não. Chega um momento em que nós temos que virar homens e mulheres de Deus. Chega um momento que nós temos que ter atitudes de cristãos. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Quando o rei da Babilônia fez uma estátua, e ele falou assim: aquele que não se dobrar diante dessa estátua, quando a trombeta for tocada, esse será lançado na fornalha com fogo ardente. Aqueles 3 jovens que vieram lá de Israel, foram os únicos que não se curvaram diante de todos
naquele reino. Todos se curvaram diante daquela imagem, todos se curvaram diante daquele Deus estranho. Mas aqueles 3 jovens falaram: eu não vou me curvar, pode me matar, pode me jogar na fornalha, mas eu não me curvarei diante desse Deus. Será que nós estamos sendo assim? Ou será que nós estamos nos curvando? Será que nós estamos realmente amando e adorando a Deus de coração? Ou estamos nos curvando diante do primeiro Deus que é colocado diante de nós? Nós somos chamados para fazermos a diferença. Vamos orar então neste momento.